Olá pessoal, aqui é Hugo da Costa, seu tutor da Uniaselv. Muito bem-vindos ao nosso encontro de psicologia social. Hoje é dia 15 de agosto de 2022, um dia depois do Dia dos Pais. Parabéns a todos os papais e as mamães também que fazem duplo papel. Vamos lá, se liga aí na aula do professor Hugo, Psicologia Social. Vamos lá. Pam, 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 pam. O que a gente pode esperar nessa matéria? Caro acadêmico, iniciamos neste momento os estudos da disciplina Psicologia Social. Aperte o cinto, tire as crianças da sala, que esse encontro vai ser muito forte. Nós vamos falar aqui sobre psicologia. Professor, então nós vamos falar aqui sobre Freud? Bem, não, nós vamos falar sobre psicologia social. Depois eu explico um pouquinho a diferença entre a psicologia, que é a ciência mãe, né? E dentro dela tem esse ramo da psicologia social. E nós vamos estudar talvez uma das áreas mais emblemáticas e intrigantes das diversas que acompanhamos, perdão, até agora. Estas especificidades podem ser exemplificadas a partir da dificuldade do objeto de estudo. Vamos lá. Definir psicologia social não é fácil. Nós falamos que ela está dentro da psicologia, que é a ciência que estuda comportamentos humanos, mas ela não é por si só, o estudo dos comportamentos humanos em si. Ela tem uma especificidade, porque o seu objeto está em estudar o ser humano no meio social, né? A psicologia social, ou seja, é o que circunda o ser humano, algo que privilegia ao se buscar a compreensão do comportamento humano e reside a sua principal contribuição para a psicologia e para a ciência. Então vamos lá, professor. Você falou que não era comportamento humano. Mas vamos lá, eu falei que não era apenas comportamento humano, mas o comportamento humano individual, melhor dizendo, mas é o comportamento do ser humano na sociedade. Nós estamos falando aqui de psicanálise, entender o indivíduo, né? Entender o ser. Nós falamos, brincamos aqui até sobre Freud, né? Que busca entender mais o indivíduo. Mas aqui nós queremos entendê-lo no contexto social, ou seja, aonde ele vive, nós vamos entender o que eles comem, aonde vivem, o que fazem. Se liguem aí na psicologia social. Vamos lá. É importante dar a oportunidade de compreender o ser humano a partir de um enfoque histórico e cultural. Porque esses meios culturais, históricos, eles influenciam até mesmo o comportamento. Por exemplo, vamos imaginar um indivíduo ali que é um silvícola, que é aquele selvagem que não teve contato, melhor dizendo, com a civilização moderna. Ele imagina pegar aquele camarada e soltar lá na Avenida Paulista. Imagina a cara dele, ali com seu arco e flecha, com seu cocá, aquela peninha, com a sua tanguinha, naquele frio de São Paulo. Imagina só o comportamento desse indivíduo. Quando ele vê o primeiro carro, provavelmente ele vai sair correndo. Então vamos lá. Então a gente tenta compreender o ser humano a partir de um enfoque histórico-cultural, diferente do individualizante, foi o que eu falei. Não estamos falando do ser individual, mas o ser no meio da coletividade. Embora tenha o comportamento individual, mas queremos saber o que isso influencia no todo. Ao longo do tempo, se acreditava que os mais variados aspectos relacionados ao comportamento humano poderiam ser desvendados a partir do acesso aos próprios sujeitos, puramente e simples. Então, está dizendo aqui que antes a busca do estudo apenas do indivíduo, tentando entender o todo, mas a psicologia social ela busca pegar o todo e analisar o indivíduo. Você tem um livro didático, meu amigo, vai lá no AVA, ó,
uma pausa aqui, vai lá no AVA, baixa o livro de Psicologia Social, estude a unidade 1, que é a que nós estamos falando aqui, faça os simulados, beleza? Se liga aí. O seu livro didático vai te ajudar, né? Nós estamos aqui numa trilha de aprendizado, compreender a psicologia, o seu objeto, os vários estudos. Gente, essa aula aqui é para trazer uma noção para vocês. Não estamos aqui trazendo todo o conteúdo da unidade 1, porque seria inviável, mas nós estamos pincelando, trazendo os principais pontos, falando o que que essa matéria vai trazer para vocês, e vocês têm que, ó, mergulhar, mergulhar no livro, no conhecimento, na trilha de aprendizado. Ementa, olha lá, isso aqui é o que a gente já falou, né? A disciplina, os seus temas, é importante saber que vocês vão precisar, né? Introdução à psicologia como ciência, nós vamos entender a psicologia, o comportamento humano, né? Professor, nós vamos entender a mente dos criminosos? Não! Nós vamos entender o contexto social. Quem estuda o crime, o objeto de estudo é a criminologia. A psicologia social não fica presa apenas ao indivíduo cometer crime, não, ela estuda os comportamentos sociais. Por exemplo, ela estuda o comportamento do ser humano no trabalho, as suas influências ali na família. Então, são vários aspectos, mas tudo relacionado ao todo, né? Ela estuda camadas sociais, então nós vamos fazer ter um panorama disso, né? A psicologia, a breve contextualização, principais matrizes teóricas, os debates contemporâneos dos indivíduos, grupos da sociedade, categorias fundamentais da psicologia, o indivíduo, a sua cultura, a constituição da subjetividade, né, no processo de produção e reprodução da vida social. Ela vai entender o que esse meio, o que essa sociedade influencia o indivíduo que faz com que ele tenha alguns comportamentos, né? As razões sociais, processos de grupo, como os grupos são formados, né? Liderança, inclusão. Então, meus amigos, fiquem ligados, minhas amigas, apertem os cintos. Nós já falamos aqui que estamos estudando psicologia social. Objeto da disciplina. Vamos lá, gente. Tá bem explicadinho hoje aqui nossos slides, né? O que nós vamos ver? Compreender a evolução da psicologia e a constituição como ciência, as diversas escolas de pensamento, né? Toda ciência tem escolas, tem teorias, né? Pensadores. Nós vamos ver os principais e o que eles contribuíram, né? Para o objeto de estudo. Construir uma visão geral e crítica e reflexiva sobre os antecedentes históricos da psicologia, a correlação entre as matrizes do pensamento, teorias e sistemas psicológicos. Aprender a integrar conceitos inerentes à compreensão, como objetividade, subjetividade, contextualização sócio-histórica. Gente, o comportamento humano ele é analisado de acordo com o contexto histórico também, de acordo com a época em que o indivíduo vive. Imagina esse professor lindo, maravilhoso, vivendo na época das cavernas, com toda essa experiência em tecnologia, sabendo aqui de técnicas de postar no Instagram, eu chegando lá com os homens da caverna, eu poderia fazer um trabalho incrível nas redes sociais. Mas como naquela época não tinha redes sociais? Então, bem, não dá para entender o indivíduo fora de um contexto. Se eu quero entender o professor Hugo, eu tenho que entender na onde ele vive, né, no momento atual. Eu não vivo nas cavernas. Meu exemplo foi muito ruim, mas vocês estão prestando atenção aqui, continuem comigo. Então vocês têm que me estudar no meu contexto. Não é também tirar aquele índio que eu falei e colocar lá em São Paulo. Isso vai prejudicar, vai influenciar o comportamento dele. Então a psicologia social busca entender o indivíduo dentro do seu meio ali, principalmente para poder compreender o seu padrão, né, de comportamento, padrões do grupo, tem que entender onde ele vive, porque o meio influencia o comportamento, né? Nós vamos entender ter o conhecimento teórico e prático, fomentar a relação psicológica com as ciências sociais, limites e possibilidades, apresentar a psicologia social enquanto área do conhecimento, né, gente? Então vamos lá.
analisar as várias etapas do ser humano, um viés psicossocial. Tem uma teoria que fala que o ser humano é um ser biopsicossocial, quer dizer que é um ser bio, que é a sua biologia, suas características genéticas têm uma influência, psico, porque a sua psique, a psicologia usa muito essa expressão psique, que é como se fosse a mente, né, o interior do indivíduo, e o social é o meio onde ele vive. Tudo isso influencia, né? Por exemplo, o indivíduo que nasce cego, o fator biológico vai influenciar, né, no seu desenvolvimento. Provavelmente ele vai ter um tato, né, ali mais apurado, ele vai ser uma pessoa que provavelmente escuta muito bem, né? Então vamos lá. Não saiam daqui, gente. Vamos lá. O professor está muito animado, então eu vou fazer um resumo para vocês aqui. E hoje nós vamos aqui ter uma novidade. Contratei uma equipe de sonoplastia para nos ajudar. Então, eu vou pedir agora que a nossa equipe ponha uma música dramática. Agora você já sabe quais são os temas da ementa e os objetivos da disciplina Psicologia Social. Agora eu quero apresentar para você o programa desta disciplina, ou seja, a sequência dos assuntos que serão estudados no seu livro didático. Por que essa música, professor? Estes são os principais. Por quê? Porque se vocês não acompanharem no livro, gente, nós não vamos ter os resultados esperados. Então, por favor, acompanhe no livro didático, ok? Vou dar uma pausa aqui para irmos ao segundo bloco.